Fala, veteranos! Eu sou o Renan Muniz e hoje vou conversar com ele, um dos melhores laterais da história da Caldense. Arnaldo, obrigado por nos receber aqui. Foi um prazer recebê-los e eu estou à inteira disposição para falar alguma coisa, principalmente da Caldense. Você nasceu aonde, Arnaldo? Eu sou de Guaratinguetá. Como começou sua carreira como jogador? Comecei lá mesmo na Esportiva de Guaratinguetá, depois tive uma passagem pelo Taubaté, pelo São José, depois eu vim aqui para Minas, para o Flamengo de Varginha, Três Corações, e vim para a Caldense, onde encerrei a minha carreira e continuei prestando serviço no clube. Como foram as primeiras conversas até você chegar na Veterana e os seus primeiros passos aqui no clube? Aqui foi muito bom, porque na época o seu Geraldinho, o pai do Laércio, ele já no ano anterior, que eu estava em Três Corações, ele já tinha tentado me trazer. Mas no ano seguinte, em 73, foi aonde ele conseguiu trazer eu e o Gilberto e o Roberto Cruz. E eu cheguei aqui muito bem recebido, e aqui eu pude mostrar minhas qualidades como profissional e também formar a minha família, formar minhas filhas, entendeu? Que hoje são donas de casa, são pessoas já com seus filhos, de forma que a minha vida eu devo muito, principalmente, às minhas atividades aqui na Caldense. Em quais anos você vestiu a camisa da Veterana? Eu cheguei aqui no final de 72, mas na realidade eu fui fazer o contrato em 73. De 73 a 78 foi os anos que eu vesti a camisa da gloriosa Caldense. Fala um pouco de como foi sua passagem em geral aqui na Caldense, as principais lembranças que você tem aqui. Nós tivemos aqui vários times, entendeu? Times muito bons mesmo, mas o que mais chama a atenção era os técnicos, né? Nós tivemos aqui o Juquita José Lúcio, que era um folclore, ele era muito amigo do jogador, amigo da torcida, e tinha aquela parte dele de bola preta, e fazia muita gente vibrar com aquelas atitudes dele. E tivemos treinador também de grande nível, como o Carlos Alberto Silva, um João Francisco, Orlando Fantoni, de forma que a Caldense sempre ela privou por bons técnicos e bons times. Tem alguma partida da década de 70 que você poderia destacar, assim, que foi um grande jogo, que não sai da sua memória? Nós tivemos aqui um jogo contra o Cruzeiro, onde o Cruzeiro vinha de uma vitória na Libertadores. E achou que chegava aqui contra a Moleza. E a Caldense venceu por 2-1, um gol de Cafuringa e Ailton Lira, e o Jairzinho marcou o gol para o Cruzeiro. De forma que foi memorável, porque o Cruzeiro vinha de uma conquista muito grande pela Libertadores e foi batido pela Caldense aqui em Poços de Caldas. Como era o seu estilo de jogo e fala um pouquinho das suas características como atleta? Bem, eu tive vários treinadores no estado de São Paulo que já exigiam dos laterais que apoiassem, né? Então eu, quando cheguei aqui na Caldense, eu já tinha aquela característica de apoiar bem o ataque. E foi onde eu consegui até marcar alguns gols, entendeu? E também favorecer aos atacantes para que pudesse concluir jogadas em gol. O estádio Cristiano Osório foi um marco na história da Caldense. Como era o sentimento de jogar nesse estádio? Realmente, você falou tudo. Aqui era um campo que a gente mandava mesmo, não tinha adversário que pudesse impor sobre a Caldense aqui dentro. Era um estádio onde a torcida ficava muito próximo da gente, e além daquele aconchego que existia entre o jogador e torcida, era mais uma família. De formas que aqui marcou justamente pela forma com que existia essa integração entre torcida e jogador. Se a gente for apontar aí os melhores jogadores de todos os tempos da Caldense, grande parte deles vão estar na década de 70, ali na época de Buzuca, Ailton Lira, Augusto, Neto e outros. Como era jogar ao lado desses grandes craques, e fala um pouquinho de cada um deles? Eu estou de cadeira para falar isso aí, porque eu pertencia a essa época, né? Então, o Ailton Lira, por exemplo, era um craque de bola. Ele foi um dos maiores meia que eu já vi, que eu tinha visto, aliás, até hoje, porque é um jogador de uma característica muito boa para lançamento e também para bater falta.
E você pegava, por exemplo, o Jeremias, um meia armador, que na época se chamava de meia ponta de lança, que marcava muito bem e dava total apoio aos homens de frente. Você pegava um Augusto com uma característica de explosão, de velocidade, que também, para marcar o Augusto, precisava ser uma pessoa de muita capacidade física, porque ele corria demais. E igual a eles, aí tem muita gente, o Buzuca com a sua garra, o Neto com as suas qualidades, principalmente técnicas, porque ele era muito clássico. Então era um plantel que tinha jogadores, Gilberto Voador também, que era um goleiro, que tinha uma passagem pela Portuguesa de Esporte, que tinha uma elasticidade muito grande e que tornou-se também um ídolo. Então a Caldense foi um clube que privou principalmente pela qualidade de seus jogadores que lá contratava e também porque eram jogadores que quando vinha para cá, vinha com uma referência muito boa. E na época o seu Geraldinho, depois o Sebastião Navarro, enfim, esse pessoal, eles tinham condição de contratar grandes jogadores porque a Caldense era um clube que sempre foi muito sério nos seus compromissos. Hoje o futebol se tornou um negócio com muito dinheiro envolvido e na época não havia tanto investimento no esporte. Quais eram as maiores dificuldades que os jogadores daquela época enfrentavam? Eu encontrei dificuldade, mas não aqui na Caldense. A Caldense sempre, apesar de pagar um ordenado relativo ao que a gente merecia, entendeu? Mas ela pagava em dia. Mas eu passei por alguns clubes que de 3 meses você recebia um. Não vou citar o nome, porque não fica bem. Mas a Caldense foi um clube que ela oferecia o que ela podia pagar. Então, se você pedia X, ela falava que não tinha condição, mas te pagava aquilo que ela podia pagar e que a gente merecia. Então, a gente tinha uma vida relativa, onde a gente podia ter a nossa casa para alugar, e num bom setor, e cuidar da nossa família como ela realmente precisava. Tem alguma história engraçada dessa época que você atuava como jogador? Teve muitas histórias, principalmente com o Juquito. O Juquito era muito folclórico. Ele teve uma época que veio a TV Itacolomi fazendo uma reportagem com a gente aqui no Cristânio Osório e reuniu todos os jogadores do vestiário e o repórter começou a falar sobre o treinador que passou pela Caldense, que era o Carlos Alberto Silva. E o Juquita não aceitou bem, porque ele saltou assim na frente do câmera e fez um sinal que era para cortar a gravação, porque ele não aceitava, ele tinha que falar do time atual e do treinador atual, não daquele que tinha passado. Então o Juquita, ele realmente ele tinha umas situações que ele fazia todo mundo rir. Tem mais alguma outra história engraçada que envolve o seu Juquita, assim, dessas, digamos assim, macumbas que ele fazia durante os jogos? Tinha todo jogo aqui na Caldense, quando a Caldense estava necessitando daquele apoio espiritual que ele acreditava, ele sempre utilizava a bola preta e incrível que sempre ele dava sorte. Quando ele jogava a bola preta, sempre a Caldense saía vencedora, marcava o gol naquela hora que estava precisando, e aquilo lá se tornou motivante para nós. Mas teve histórias engraçadas também aqui. Uma vez nós fomos jogar em Uberlândia e saímos daqui, ele pediu que saísse daqui à noite, bem ao entardecer. E nós paramos em Tambaú para ele fazer o trabalho dele lá no cemitério lá. E ele pulou o muro e estava já escuro e ele caiu numa cova lá que estava aberta lá. E como nós estávamos fora do cemitério, dentro do ônibus, a gente escutava ele gritar: "Me acuda, gente, que abraçou de fundo. Os caras estão querendo me levar para o outro lado." Então aí passou alguém lá para o outro lado e ajudou ele a sair. Aí ele chegou no ônibus todo cheio de terra amarela e o pessoal só divertia, né? Porque ele realmente era um artista. Mais alguma outra história? Tem muito, se eu fosse contar só de Juquita, nós íamos até. Tem uma também que nós estávamos fazendo um treinamento aqui e uma semana antes ele tinha colocado o Augusto na reserva e o Augusto não aceitava a reserva. Então o Augusto estava treinando no time de baixo. Então teve um escanteio que o Augusto só chutava para fora. Chutava para fora. E ele chegou no Augusto e falou:
você está batendo com a perna errada, e foi endireitar a perna do Augusto e torceu o joelho do Augusto. Então, aí sim, aí o Augusto teve uma contusão, ficou uns 20 dias parado, em função do treinador ter contundido ele. Ah, mas o Juquita era sensacional para fazer acontecer essas histórias, né? Isso. A gente fica muito satisfeito de poder contar essas histórias, porque é uma coisa que, se não for contada, acaba caindo no esquecimento, né? Exato, o Juquita marcou muito, sinceramente, mas o mais interessante disso aí, que eu quero relatar, é que ele era um grande treinador, sabe? Era um estrategista, a gente não pensa que ele jogava com a sorte, com o folclore ou então com as macumbas dele. Ele era um treinador estudioso, entendeu? Ele conhecia os adversários e sabia treinar o time. O time da Caldense tinha um bom time, mas tinha um padrão de jogo definido. Então isso aí é a qualidade do treinador. Arnaldo, em 2010, a Caldense organizou uma pesquisa para se eleger os melhores jogadores da Caldense de todos os tempos. E você foi reconhecido pela torcida da Veterana como um dos melhores laterais da história do clube. E depois também foi feito o pôster Caldense dos Sonhos e você está nesse pôster. O que representa para você ter esse reconhecimento, essa lembrança por parte da torcida da Caldense? Realmente eu sinto muito orgulho, por sinal. Porque não é fácil, porque a Caldense sempre teve bons jogadores que jogavam na lateral, e a gente ser destacado entre eles como um jogador para ser lembrado por várias gerações, a gente fica muito orgulhoso. Eu fico mais ainda porque a minha vida, sabe, eu devo a Caldense, aqui foi a minha casa, como é até hoje, e aqui eu consegui dar um padrão de vida muito bom para minhas filhas, minha família. Então eu estou em casa. E com mais esse aconchego da torcida, isso aí só me traz uma grande satisfação. Arnaldo, o que a Caldense significa para você? Minha segunda casa, tá? Isso aqui é pelo tempo que eu estou aqui e pela confiança que me é depositada por todos, diretores, presidente, vice, pelo pessoal que frequenta o clube. Então isso aqui, quando eu venho para cá, eu me sinto como se estivesse dentro da minha casa. Fala um pouquinho como foi o encerramento da sua carreira como atleta de futebol e a sua trajetória no clube depois que abandonou os gramados. Como eu falei, eu parei em 78, no começo de 78, e sempre fui colocado à disposição no profissionalismo da Caldense. Então eu fui treinador por 7 vezes, interino, e fui preparador físico, fui auxiliar técnico, fui treinador de goleiro. Então as funções são várias, todas as funções que existiam dentro do time profissional eu exerci, entendeu? E sempre procurei dar tudo de mim. Isso no entanto, é o que eu recebo hoje, entendeu? Que é a consideração e a confiança de todos. Arnaldo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e também estou deixando espaço aberto para você deixar sua mensagem para o torcedor da Veterana. Primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade que você me dá de fazer esse relato da minha vida, entendeu? Nessa passagem minha pela Caldense. E com relação ao torcedor da Caldense, eu acho que a Caldense iniciou um campeonato brasileiro muito bem, com uma vitória fora de casa, e está na hora, tá, de a Caldense galgar mais um degrau na sua trajetória profissional. E o momento é esse, e se todo mundo unirmos, principalmente a torcida, com certeza a Caldense esse ano tem tudo para ir para a Série C. Esperamos que isso vá acontecer, que a Caldense possa receber esse apoio da torcida, que nas horas principais sempre esteve ao seu lado. Então é isso, pessoal. Eu conversei com o Arnaldo e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abraço. Valeu, Arnaldo. Valeu.